Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito nesses dias. Quer dizer, já é plural, né? Porque foi ontem que começamos e hoje já tivemos também, eu creio, muito quebrantamento de Deus. Eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria de nós realmente já foi tocado por Deus nesses dias, nesses 2 dias. De forma que, a partir de agora, fica muito mais tranquilo para a gente poder só contribuir mais para o que Deus planejou. Eu sei que Deus planejou mais para nós. E sei que Deus colocou no meu coração o que eu vou falar hoje. Porque, de uma forma muito inusitada, Deus foi me lembrando de algumas coisas e eu fui tomando nota, rapidamente, anotando. Eu queria começar com o Salmo 127 e o Salmo 128. São 2 textos ligados. Um é quase que um complemento do outro, ou com assuntos que tem tudo a ver com a família. Então a gente vai ler em sequência, são 2 salmos curtos e será o texto da nossa reflexão de hoje, mas eu quero buscar em alguns pontos aqui que Deus me lembrou, algo muito importante para nós. Amém? Vamos ler então, Salmo 127, versos 1 até o verso 5 e depois em seguida o Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 128 então diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Amém. Feche seu olho só mais um pouquinho, feche seus olhos, põe a mão no seu coração e peça para que o Senhor trabalhe hoje no seu interior. Pai, aqui estamos mais uma vez, dependentes completamente do Senhor. Deus, que a Tua palavra possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar aquilo que precisa ser iluminado dentro de nós, possa nos trazer à memória coisas importantes hoje. Em nome de Jesus, fala conosco, é nossa oração. Amém. Só tomar uma água. Uma série sobre família ficou muito famosa no mundo, aqui no Brasil também. E ela trata de assuntos do dia a dia de uma família. A maneira como cada assunto é tratado lá na série chama muita atenção. Ela fala dos conflitos, ela fala
dos relacionamentos de uma família de 5 pessoas, e que ela vai expandindo. E sabe aquela cena que acontece, já aconteceu com vários aqui, aquela cena que os pais lembram da sua infância, mas agora estão vivendo com seus próprios filhos as cenas que se repetem nas suas singularidades, nas suas peculiaridades, coisas interessantes. Alguém já sabe da série que eu estou falando? É verdade. A série se chama This Is Us. E a história dos Pearsons. Jack, o pai, Rebecca, a esposa, seus 3 filhos, o The Big Three, Kevin, Kate e Randall. Só para saber quem viu essa série, levante a mão. Bom, muita gente viu. Muito reflexiva. Há críticas até severas, na minha opinião, para a série, porque alguns cristãos mais ortodoxos dizem que essa série, ela falta o essencial, que é o ensino cristão direto da Bíblia. Aí, palavras minhas, embora a gente vê muita cristandade na série. E claro, como qualquer outra família, ela tem pontos positivos e pontos negativos. E tudo isso nos traz uma reflexão muito importante. Eu acho que a série vale a pena ser vista em família e, claro, depois debatida até na família. Mas há um detalhe bobo no filme, e é sobre um ingrediente secreto. Se você foi perceptivo, há uma torta que a mãe da Rebeca faz, que nunca contou o ingrediente por longas datas. Muitos anos ela guardou o ingrediente secreto sem contar. E é justo quando há um momento muito crítico na vida da Rebeca, que ela está para ir embora, que a mãe, um resgate de uma unidade com a filha, conta, e claro que conta em segredo também, a gente não está ouvindo o que ela está dizendo, conta o ingrediente daquela torta de açúcar. E o tempo passa e a história se repete. Em um momento crítico também da vida da Kate, a filha da Rebeca, ou seja, a neta daquela senhora que tinha o segredo, que passou para a filha. Agora, em um momento crítico na vida da Kate, o momento é interessante porque ela vem no ouvido e o ouvinte, a audiência que está vendo, sabe que ela está contando o quê? O ingrediente secreto. E aquele ingrediente secreto, ninguém sabe. Bom, isso me fez pensar que esse detalhe bobo de um ingrediente secreto que dá curiosidade para quem está vendo a série, me fez refletir sobre um legado. Coisas que passamos para os nossos filhos, geração em geração. Que tipo de legado nós temos dado para os nossos filhos? Que tipo de ingredientes nós temos trazido, ou conscientemente, ou inconscientemente, temos ensinado, porque os filhos, quem estuda em educação de crianças, e percebe que o filho aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Palavras são importantes. Esclarecer, corrigir com palavras, explicar, tudo isso faz parte. Mas o exemplo dado pelos pais passa muito mais, grita na educação. E um legado, e entenda esse legado como aquilo que é passado de geração em geração. O que é tão importante que nós temos comunicado para a geração que vai nos suceder, ou que já começou a nos suceder?
que vem depois de nós, para os nossos filhos. O que é importante para que os nossos filhos aprendam conosco e tragam para as próximas gerações, para os nossos netos. Temos guardado coisas que deveríamos ter compartilhado. Eu fico pensando se, no exemplo que eu dei, se a mãe da Rebeca não passasse o ingrediente secreto, e se a Rebeca não passasse o ingrediente secreto daquela torta que ela guardava e passou para a filha também, aquele segredo ia morrer com ela. E isso é interessante. Atenção, pais. Pais, olhem para mim. Reforcem, enquanto vocês viverem, as coisas importantes que você julga importante para dizer para os seus filhos. Não diga uma vez, não diga duas, diga 10, 20, 30, 50 vezes. Reforcem as coisas importantes do seu legado com palavras. Claro que eu já falei, o exemplo vai falar sempre mais alto, mas reforce. Elas precisam ser lembradas. Filhos, atenção, filhos, aprendam com seus pais. Percebam o que eles têm de bom, porque ninguém é perfeito, mas percebam o que eles têm de bom, o que eles têm deixado para vocês. Não estaremos aqui para sempre. O legado é mais que um ingrediente secreto. É aquilo que se deixa, é transmitido pela sua vida com amor, com a paixão da sua vida para as próximas gerações. Eu tenho 3 ensinos desse texto que nós lemos. E como a torta de açúcar, bonita, gostosa, vibrante, do filme, que a pessoa põe na boca e vê, percebe o sabor, como hoje me deram aquela geleia de abóbora. E tinha gotinhas de coco, né? Tava gostoso. Mas eu soube que só eu decifrei. Quer dizer que o paladar aqui do pastor está bem, né? Está em vigor. Mas perceba que os ingredientes, eles não aparecem à primeira vista. E eu quero trazer 3 ingredientes que estão nos Salmos, que nós lemos. Que talvez alguns já perceberam, como eu percebi a abóbora, e outros não perceberam. Mas estão lá. E são fundamentais para o legado de um cristão. Amém? Amém. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Vamos aprender os 3 ingredientes especiais dos Salmos 127 e 128. Primeiro, diga comigo: Deus em tudo. Vamos lá repetir? Deus em tudo. Pode ser mais forte, mais vibrante. Vamos lá? Deus em tudo. Deixa eu me explicar melhor. É o sentido de Deus participar em tudo da sua vida. E Deus não participa? Não sei. Eu não sei se você convida Deus para a sua vida, para Ele participar de tudo. Certamente em coisas que desagradam a Ele não vai participar. Convide Deus para tudo na sua vida. Ele precisa estar na construção da casa, do lar, na construção da sua vida, nas coisas que você faz ou deixa de fazer. Ele precisa ser o fundamento. Deus em tudo. Nas mínimas coisas, Deus é o fundamento. E Deus precisa ser o nosso dia a dia, nas mínimas coisas e nas grandes coisas, nos mínimos momentos e nos grandes momentos. Essa harmonia precisa acontecer. O texto fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja, Deus participando da construção de uma casa física, ou de um lar como família, casa-lar.
Se Deus não edificar, se não for Ele que esteja junto ali, mostrando, botando fundamento, participando disso, em vão trabalham. Em vão nós trabalhamos, se Deus não participar conosco, da nossa família. É Deus em tudo. E o texto continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus participando da cidade como um todo, e livrando, guardando. É Deus em tudo. Se Deus não guardar a tua vida, sabe quando você anda no carro, Deus, vamos comigo. Quando você vai à universidade, não deixa Deus em casa. Não, porque na universidade eu tenho vergonha de mostrar que eu sou cristão. Deus foi em casa? Não, Deus vai com você. É quando algo errado se apresentar para você, você dizer: não. Lembrar que Deus está aqui, ó, do seu lado. Isso vai desagradar o meu Deus. Não quero isso para a minha vida. É Deus em tudo. Deus edificando, construindo a sua vida, o seu lar. É fazer com Deus, porque fazer sem Deus é bobagem. Fazer sem Deus vai dar errado. Fazer sem Deus é muito falho, é certeza. Vai escolher o marido, Deus vem comigo escolher. Vai escolher a esposa, Senhor, é ela mesmo. Orar, até ter a resposta. Vai investir o seu dinheiro financeiramente, Senhor, é nisso que eu devo botar? É aqui, Senhor? O que a tua palavra diz sobre isso? Vai ter um sócio? O que é que a palavra diz? Senhor, vem comigo nisso. É com ele que eu devo me envolver para construir algo. Deus vem comigo. Vai escolher uma roupa para vestir? Com esse decote vai agradar a Deus ou não? Como? Deus vem comigo. Senhor, vem comigo. É Deus em tudo. Deus nas mínimas coisas, da casa, da família, da vida pessoal. Quando você está na presença de um ou na ausência de outro, mas Deus está com você. É quando olho a internet, é saber que Deus está comigo, olhando também o que eu estou olhando. É Deus em tudo, porque é edificar a vida sobre o fundamento de que Deus está comigo. Nossas famílias, nossas vidas precisa estar com Deus em tudo. Eu vou ouvir uma música. Essa música, Deus está ouvindo comigo. E aí tem música que não tem nada a ver. Eu vou fazer uma programação. Chama Deus. Essas coisas te agradam, Senhor? Vem comigo, Senhor. É Deus em tudo. Deixa eu explicar mais ainda. Eu quero que você, esse primeiro ponto é tão importante, porque é o nosso dia a dia, irmãos. Às vezes a gente vive um ateísmo prático. Sabe o que é isso? Nós professamos Deus em tudo, que cremos nele, que somos dele, mas na hora de agir, nós agimos sem Deus, sem perguntar a ele, sem chamar Deus para fazer parte da edificação do que nós estamos construindo em nossa vida. E aí a Bíblia fala, deixa eu ilustrar isso para você. A Bíblia fala sobre Jesus falando sobre uma casa que está fundada na areia. O fundamento dela é na areia. Isso está em Mateus 7. Diz assim: todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a queda. Mateus 7, 26 e 27. E quem já viu um tornado pegar uma cidade na costa e devastar as casas, pode entender melhor o que é ser grande uma queda, uma casa cair, ruir, acabou tudo. As pessoas vão ter que reconstruir, recomeçar. Quantos casamentos acabaram?
Quantos relacionamentos marido e mulher acabaram? Por quê? Porque não estiveram com Deus em tudo. Professavam-se até cristãos, mas no dia a dia Deus não estava sendo preservado. A presença de Deus não estava sendo chamada. Deus não era convidado para isso. E a casa caiu. É a família que não dá ouvidos à voz de Jesus. É alguém que vai agir de qualquer modo, no impulso, no que está com vontade de fazer agora. É dominado pelos desejos, pela vontade, não por consultar a Deus, não por ler a palavra e aplicar os princípios de Deus na sua vida. E essa casa vai afundar, é só questão de tempo. Às vezes resiste um pouco, mas vai vir uma tempestade mais forte e vai derrubar. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse. Uma casa sem fundamento sólido, que é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Isso serve para a nossa vida pessoal e serve para a nossa família. Mude hoje. Sua família tem sido essa? Mude hoje. Decida mudar hoje. Aí tem uma outra casa, e a casa que às vezes a pessoa já até se decidiu, né? Ela fez um alicerce bom. É Deus que tem estado ali como fundamento, e ela levanta, constrói sobre a rocha. Essa casa não está na Bíblia, está no meu pensamento. Mas é aquela casa que a pessoa só levantou a mão, disse: eu quero Jesus na minha vida. Depois parou. Não cresceu em Deus. Ficou no meio do caminho. E essa casa tem um fundamento certo, mas ela está só com as paredes ali, não tem beleza nenhuma. Você não pode chamar. Eu visitei semana passada a igreja anglicana do bispo Márcio. Tive uma reunião com ele sobre o projeto social. E estou em construção, está muito bonito já o templo. Quem esteve lá, quem já viu como está? Algumas pessoas, poucas. Mas aí ele me levou na área que está em construção. E foi mostrando. Chegou um momento que ele disse assim: pastor, ali a gente não vai, porque ali não tem nada para ver. Eu disse: não tem nada? Ele disse: não, a gente só está as paredes lá. Aí eu me lembrei disso, eu estava preparando, sobre casa. Que às vezes o fundamento, ele já está, mas é uma casa tão feia ainda, porque você não investiu ainda no acabamento dela, e você não pode mostrar para ninguém. Às vezes a casa da gente é essa: você só começou a botar o fundamento Cristo, mas não está bem ainda posicionado. É a sua casa, é a sua vida, sim. Você investiu pouco em conhecer Deus, em estudar a sua palavra. É a família que não põe um louvor em casa, prefere qualquer outro tipo de ambiência. Mas é alguém que vai à igreja só de vez em quando dá vontade. É alguém que acha que porque já abriu o coração uma vez para Jesus, está tudo ótimo, é isso aí, está bom. Mas não investiu em crescer em Deus. Como diz a palavra em Oséias, é continuar crescendo. Continuar crescendo em Deus. Não mantém o padrão. Tem famílias assim. Elas apenas começaram, mas estagnaram. Não cresceram em Deus. E vai mostrar o que para alguém? Vai abençoar quem? A quem você pode ensinar e ser uma bênção na vida de outra família? E a última casa nessa ilustração, Deus em tudo, é aquela casa que foi a melhor opção. Ela fez o fundamento sobre a rocha. Ela ergueu as paredes. Ela botou um teto. Ela decorou. É uma casa bonita. É uma casa que tem o que mostrar para as pessoas, não para a glória dela, mas para inspirar outros a construírem também uma vida. Tem amor. Aprendeu a perdoar. Aprendeu a servir um ao outro. Aprendeu a
ser lugar de cura, ser lugar de redenção. Mas isso a gente vai estar falando amanhã. Sabe? E aí, Jesus fala também: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Essa ilustração que pode ser a sua família hoje. Eu espero. Como anda a sua família? Maridos, como está o seu relacionamento com sua esposa? Esposa, como é que está a sua vida? Pais, como anda? Como andam os relacionamentos com os filhos? Filhos, como estão honrando ou não, abençoando ou não seus pais, obedecendo ou não, vivendo em harmonia? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus em tudo, gente. Deus em tudo. Então, qual é o primeiro ingrediente secreto? Eu gastei mais tempo nesse. Qual é o primeiro? Deus em tudo. Convide Deus para a sua vida. Convide. Esse ingrediente precisa ser o norte para a nossa vida. É vida de relacionamento com Deus. Real. Segunda coisa tão importante: bom senso e temor a Deus sempre. Vamos repetir? Bom senso e temor a Deus sempre. Por que eu botei junto essas duas coisas? E você lê o livro de Provérbios, por exemplo, e alguns salmos também, você vai encontrar sempre esse paralelo. Parece que são duas pernas de uma caminhada, como se a perna direita fosse o temor a Deus e a perna esquerda o bom senso. E na caminhada cristã é assim: temor a Deus, bom senso. Temor a Deus e bom senso. E você vai caminhando, progredindo com essas duas palavras importantes. Uma vida caminhando em temor a Deus e bom senso. Equilíbrio. Isso está ali no Salmo. Vamos entender isso. Há momentos que a voz de Deus pode estar menos audível para nós. É Deus em tudo. Mas e quando você não entender o que Deus está te comunicando? Aí chega essa segunda palavra. É a caminhada do temor a Deus e bom senso. Temor a Deus e bom senso. Temor a Deus nos freia a cometer erros. Porque você tem temor, você tem respeito. Porque você não quer magoar o coração de Deus. Isso é temor a Deus. E o bom senso nos orienta a escolher bem. Então, o temor a Deus me refreia para que eu não cometa adultério, para que eu não seja uma pessoa irada, para que eu não seja alguém que causa destruição. É o temor a Deus que me freia a tudo isso, em respeito a Deus, em respeito à minha família, em respeito aos ensinos de Cristo. Isso me freia. E o bom senso me ajuda, depois disso, a procurar entender qual a melhor escolha. Quando eu encontro várias possibilidades na minha frente, eu peço a Deus, não escuto muito claro, vou agir então em bom senso. Equilíbrio. Leia Provérbios. Há tantas vezes essa palavra como referencial. Ponha isso na sua mente: bom senso, equilíbrio. Procurar fazer a coisa mais, sensata. A sensatez. Quando a Bíblia não falou claro a respeito de algo, porque às vezes nem se aplicava à época que foi escrita a Bíblia. Tem coisas que são muito modernas. A Bíblia não falava de celular, do uso do celular. Tem algum canto? Não useis celular por mais de 4 horas. Não tem. Não tinha celular. Então nessa hora, como eu posso ser a pessoa que agrada a Deus? Temor a Deus e bom senso.
O quanto é o ideal? Não sei, na sua vida pode ser diferente da minha. As aplicações são diferentes, tudo, mas com essas duas palavras sendo utilizadas na nossa vida, vamos ter, primeiro, lembra, Deus em tudo, convida a Deus. Depois, quando a voz de Deus não é tão clara por algo, bom senso e temor a Deus. Deixa eu explicar no texto então. O texto está lá, o ingrediente secreto está lá. Veja o equilíbrio entre trabalho e descanso, por exemplo. É um exemplo que o texto dá. O verso 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que é que o salmista está dizendo aqui? Olha, é Deus que está edificando, Deus está com você, é Deus que está guardando a sua família, a sua cidade. Você já botou Deus em tudo, beleza. Por que então você está trabalhando até tarde? Sabe? Que loucura é essa? Dia até tarde, tudo. Que coisa inútil você está fazendo? Sabe? Você precisa aprender a descansar em Deus também. Não incentiva a preguiça não, viu? Mas é o balanço adequado. E se você ainda for olhar o Salmo 120, isso é o 127, verso 2. O paralelo do Salmo 128 até explica também. O verso 2 também do 128, que é que ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. O que que a palavra está aqui, o que é que o ingrediente está aqui dizendo para nós? Use bom senso. Sobre o aspecto de trabalho, não vire madrugadas. Que loucura é essa? Tenha tempo para a sua família também. Tenha tempo de mesa. Vai falar sobre mesa, eu vou chegar lá. Tenha tempo, balize tudo. Equilíbrio é uma palavra importante, é bom senso. Temor a Deus e bom senso. Eu sei de um casal que decidiu trabalhar duro durante alguns anos para comprar a casa própria, mas por alguns anos. Eles sabiam fazer a matemática da coisa. E ele trabalhava no horário, e o horário que ela tinha era no contra-horário dele. E permaneceram assim, se vendo pouquíssimo no final de semana, por anos, que eles tinham um objetivo em comum. Qual era? Comprar a casa própria. Conseguiram comprar a casa própria. E com poucos anos se separaram. Por quê? Não se conheciam mais. Viveram vidas separadas. Que tristeza, meus irmãos. É caso real. Que tristeza. Faltou bom senso. Faltou temor a Deus. Faltou balizar, olha, por esse caminho vai dar errado lá na frente. Pensar, detectar o problema já no início, olha, não vai dar certo isso não, vamos mudar esse objetivo. Vamos mudar. Bom senso. Meu Deus, como tem gente que não pensa antes de agir, simplesmente vai no fluxo da vida e vai conseguindo e se atola. Vira um viciado em trabalho. Quem é viciado? Não levanta a mão não. Perceba isso. Há o contraponto também. Sei de outro casal que pela inércia do homem, sem trabalhar, a mulher deu um chute no cara. Não aguentou mais. Estou incentivando você a fazer isso não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: bom senso, equilíbrio. Nem um lado, nem o outro. Isso é muito importante. Deixa eu dar outro exemplo aqui, que está aqui. No relacionamento com os filhos. Olha, o zelo com que Deus te deu. O bom senso e o temor a Deus sempre é a segunda coisa. Deus em tudo. Bom senso e temor a Deus sempre. Questão de respeitar as fases da vida. Falamos hoje pela manhã, o pastor Thomas nos clarificou muito sobre isso. Mas ali, você recebe de Deus um patrimônio. Que
quem é o patrimônio? O texto diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Sabe o que é que nós temos de patrimônio na vida? Não é casa, não é apartamento, não é nada disso, gente. São os filhos. Esse é um patrimônio que você leva para o céu, viu? Já parou para perceber isso? Não, pare para perceber isso. A sua casa vai ficar aqui. Seu carro vai ficar aqui. Seus terrenos lá não sei aonde que você juntou com esforço, que um dia vai valorizar, não sei o quê, vai ficar aqui. Não tem nada que você leve. Agora, seus filhos, você pode levar para o céu junto com você. Vai em outro horário, né? Vai em outra data. Mas você leva para o céu, é herança. Herança para você levar para o céu. Essa herança tem muita gente esquecendo de garantir. Como é garantir? Trabalha o seu filho, para ele ter Jesus, para ele compreender a vida espiritual, para ele entender que isso tudo aqui vai passar, que isso aqui não vale nada. Tem coisa boa, é bom a gente ter isso aqui, né? Olha que ambiente legal, que final de semana fantástico, brincar, piscina, tudo, isso é muito lindo, muito legal. Mas, meus irmãos, isso aqui é tudo perecível. Tem gente perdendo a família. A herança real do Senhor são os filhos. E filhos espirituais também. Ah, pastor, não tenho filho, não tenho herança? Tem. Filhos espirituais. Você pode ser um grande pai, uma grande mãe espiritual, levando filhos espirituais ao Senhor. Amém? Amém. Dê um amém maior, amém. Amém. Bom senso, temor a Deus, é o que eu estou falando, sempre. Olha, promove a harmonia do convívio. Sua esposa, verso 3, no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Sabe, quem já viu uma oliveira, né, um pé de oliveira, vai ver ali a maneira como é bonito ali, tudo saindo ali. E ali os filhos como rebentos de oliveira, nascendo, crescendo ali, tudo ao redor. Coisa linda, gente. A esposa, uma função muito grande. Pais podem fazer isso também, mas as mulheres fazem como ninguém. De agregar, de chamar junto os filhos, reunir os filhos. Vamos aqui e tal, não sei o quê. E desde criancinha já arrumando, mas depois também com jeitinho de mãe. Ah, não perde o aniversário do teu irmão, vem, a gente vai estar todo mundo lá, vamos lá, tudo. Não perde o acampamento, filho, vem de Juazeiro. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas o jeito de agregar, de estar junto, isso é importante demais. Ainda é o bom senso agindo. É o bom senso. A hora de lançar os filhos como flechas na mão do guerreiro. Olha, um guerreiro, ele sabe, um guerreiro bem adestrado, ele sabe exatamente a hora que ele vai pegar a flecha da aljava, vai apontar, mirar e soltar a flecha para acertar o alvo. Ele não vai descartar de qualquer jeito. Ele vai esperar, espera. Agora é a hora. Vai agora. Os pais precisam fazer isso, usando o bom senso, olhando o mercado de trabalho, incentivando o filho a crescer profissionalmente, dizendo: é essa mulher para você, meu filho. É confirmado. Você não já está sentindo? Também senti. Vai em frente, é isso aí. Dando apoio, ajudando, compartilhando o que Deus está comunicando a você como pai também. Claro que as decisões sempre são deles, mas é tão importante você ser usado
como um guerreiro que lança os filhos da maneira certa, na hora certa. Também um homem que enche deles aljava não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Vou falar agora do último tópico, já estou chegando. Mas o temor a Deus, deixa eu só falar um pouco mais do temor a Deus, que a Bíblia fala muito. E diz aqui, ó, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Será abençoado o homem que teme o Senhor. Será abençoado. A Bíblia fala tanto sobre isso, que eu vou usar uma ilustração de Netão. Pedi autorização a ele, ele pregou aos jovens do ano passado. Para mim foi uma maneira muito clara sobre o temor a Deus. Para você distinguir medo, temor, sabe, você perceber como pode ser mais claro ainda essa ideia. Medo, por exemplo, quem tem medo de barata? Sim. Vou perguntar agora diferente. Quem tem medo de rato? Olha, poucas semanas atrás apareceu um rato onde nós estávamos. Teve gente que foi para cima da mesa. Eu não vou dizer quem foi, não. Mas medo, né? Nem todo mundo compartilha muito dessa coisa. Por exemplo, tem uma pessoa aqui chamada Bia, não sei se vocês conhecem. Ela não tem medo de nada. Eu tenho medo disso. A mãe também, está dizendo também. Mas tem muita gente que tem medo. Medo é essa coisa meio da modernidade, né? Foi uma palavra que o Netão usou. A gente se dá esse luxo de ter medo dessas coisas, porque antigamente você via uma barata, ou pisava ou deixava ela lá. Hoje não tem medo de barata. É um negócio meio, não é isso? Enfim, o temor não, já é alguma coisa mais forte. Você vê, por exemplo, um leão se aproximando de você. Você vê um urso, tá? De repente na floresta lá do Canadá, em algum canto, e você dá de cara com o urso. Agora você já sabe do prejuízo que pode acontecer. Isso aí não é mais medinho, não. Isso agora é um temor, porque você sabe do prejuízo que um urso pode causar em você. Pode morrer, você pode, né? Nem todo mundo é como Davi, que com umas pedras espantava com um pedaço de pau, jogava o urso longe, né? A Bíblia diz que ele lutou contra um urso, contra um leão, uma coisa talvez divina, inclusive. Mas aí, por quê? Porque o temor já tem a ver com a quantidade de gravidade daquela situação, o quanto aquele ser que você está tendo temor pode gerar de dano real em você. E muita gente já aplica isso para Deus. Então você deixa de pecar, por exemplo, por temor a Deus, porque você sabe que Deus pode pesar a mão em cima de você. Mas isso ainda tem um quê de religiosidade, porque se eu for respeitar a Deus apenas pelo temor, nesse sentido de medo de ele pesar a mão sobre mim, que tipo de cristão eu sou? Cristão só, que não é por honra a Deus. Então o temor a Deus é uma coisa ainda mais elevada do que isso. Tem a ver com medo também, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode me apagar agora. Apaga não, Senhor. Escuta essa oração, Senhor. Mas Deus, eu preciso ter um temor a mais ainda. Qual é o temor a mais? É o respeito e a honra. É uma mistura de saber quem Ele é, mas mais que isso, saber o que Ele fez por mim, que Jesus foi na cruz, morreu em meu lugar, para me dar vida eterna. É um Deus que pensou em mim, em me amar, mesmo sujo, podre como eu estava, e vem trabalhando na minha vida para eu caminhar mais e mais em santidade. É um Deus que olha para mim e me ama, e por isso eu o honro também. Agora eu tenho respeito por Ele. Agora é mais do que um temor de medo do dano que Ele pode causar em mim, mas eu respeito pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele faz por mim todos os dias. Quem entendeu o temor a Deus? Eu espero que você nunca mais esqueça.
Esse é o temor que a Bíblia fala. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você tem esse respeito por Deus? Gente, eu estou falando de temer a Deus e usar o bom senso sempre. Isso está no texto. É o ingrediente secreto. E até bem escancarado algumas horas aqui. Por fim, aí veja, primeiro, Deus em tudo. Segundo, temor e bom senso sempre. A caminhada cristã precisa ser essa caminhada. Quando Deus não falar claro na sua palavra, eu vou usar o temor a Deus, o respeito a Ele para não magoá-lo, e vou usar o bom senso para fazer boas escolhas. Por fim, o texto tem um ingrediente secreto tão importante, e a gente já sabe: esteja presente. Repita comigo: esteja presente. Olha, família tem que conviver. A família tem que estar junto. O senso de família, e eu respeito tudo que foi colocado sobre você manter uma distância saudável de uma família nova, está começando, né? Claro, as interferências dos pais precisam se ausentar, precisa haver uma adaptação nisso. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre conviver. Uma família precisa ter convivência. Ela precisa se esforçar dentro do possível para estar junto, dentro da lógica da vida. Família é para estar junto. É família? Esteja presente. Se esforce. Datas comemorativas, mas mais que isso, final de semana, quando puder estar junto, faz o almoço, chama todo mundo, sabe? Faz um chazinho da tarde, chama as noras, faz alguma coisa, se movimenta. Tem gente que é inércia é pura, não faz nada. Comida atrai, viu? Comida atrai. Mas, sei lá, vamos jogar boliche, vamos fazer alguma coisa junto. Família tem que estar junto, tem que conviver. Filhos são presentes de Deus, são herança do Senhor, por isso esteja presente com eles. Os pais também são presentes de Deus, esteja presente com eles. E perceba aqui, está aqui o ingrediente, no texto, verso 3: sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos ao redor da sua mesa. É a mesa. É a mesa de olhar no olho, não com o WhatsApp. Olha, devia ser proibido levar o WhatsApp para a mesa. Não é verdade? Amém. Amém? Amém. Eu vou repetir para você dizer de novo. Deveria ser proibido celular na mesa. Amém? Amém. Amém. Vou começar lá em casa. Os outros se escapam e a gente vai cortar isso em nome de Jesus. Como será abençoado o homem que teme o Senhor? Que o Senhor abençoe desde Sião. Está falando do monte de Jerusalém. Desde lá, a ideia de você ter a bênção de Deus, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Eles tinham paixão por aquele lugar, porque aquele lugar representa a presença de Deus. Então, os lugares da sua vida que, sabe, que associam família, presença de Deus, esse contexto todo, Deus abençoa a partir disso. É essa a ideia aqui. E veja o filho dos seus filhos a partir do lugar da sua família, da sua morada, da sua cidade, da bênção de Deus vindo para um povo. Essa é a ideia aqui. Para um povo, sobre Israel, a paz de Deus contagiando desde a sua casa, se estendendo para as suas famílias, os seus vizinhos, os seus conhecidos, a família maior, para você ver os filhos dos seus filhos. Olha aí, a presença dos avós, sabe, lá, vendo, participando. Não sei onde é esse ambiente, mas registra aqui a ideia dos avós vendo os netinhos. Amém. Isso é convívio.
Isso é família junto. Verso 5 do 127 diz: feliz o homem que enche, a aljava dos filhos, não será envergonhado. Olha o detalhe: quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha que coisa interessante. É a família reunida para defender o pai. Os filhos, agora velhos, porque eles estão ali, para enfrentar os inimigos. Os filhos cresceram e agora é um clã. É uma família ali, pronta, unida, para um defender o outro, inclusive o pai. O pai já deve estar mais cansado. E aí, a imagem da família, reunido na mesa aqui. Depois, presença dos avós, convivendo com os netinhos. Depois, filhos defendendo o pai. Tem gente que não compra o remédio para o pai. Isso é defesa de pai. Olha, graças a Deus, muita gente construiu uma estrutura financeira que não depende dos filhos, mas nem toda vez é assim não. Há pais que deram sangue pelos filhos, educando, investindo na vida profissional deles, investindo em cultura, em tantas coisas. Eu já disse para os meus filhos que eles não esperassem nada de bem material da nossa vida, porque foi uma decisão nossa. Mostramos o mundo para eles, investimos na educação deles e lançamos eles no mercado de trabalho. Temos feito isso para eles conquistarem as conquistas deles. Mas sabe, há pais que a vida dos pais foram para investir nos filhos, e os filhos não reconhecem isso na velhice. É triste. É triste. Sei de gente que tem constrangimento. Dias atrás atendi uma pessoa no consultório, no gabinete. Atendi uma pessoa no gabinete que chorava comigo, uma senhora chorando. E tinha vergonha de pedir para o filho ajuda para os remédios. Vida real, gente. Estou falando de vida real. É triste quando você tem filhos bem financeiramente e não olha para os pais. Que coisa triste. Mas é verdade, acontece. Aqui não. O ingrediente é esteja presente. Não é só os pais presentes na vida dos filhos, não. Os filhos presentes na vida dos pais. É o irmão presente na vida do outro irmão, ajudando, dando conselho, sabe? Ou só para estar junto, só para ser família. Você tem feito isso? Você tem ajudado? Faça como você puder, sabe? Não esqueça os ingredientes. Eu posso ficar o resto da vida sem saber qual foi o ingrediente secreto da torta de açúcar dos Pearsons, do This Is Us. Pouco importa para mim. Mas aqui, nos Salmos 127 e 128, esses 3 segredos servem para a nossa vida. E hoje eu trouxe os ingredientes secretos, para que você nunca esqueça. Deus em tudo. Bom senso e temor a Deus sempre. E esteja presente. Viva como família. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seu olho onde você está. A banda pode vir. Eu não sei o que você pensou, que de repente o Espírito Santo lhe lembrou. Eu não sei se há coisas que você até precisa consertar na sua vida. Talvez a pessoa nem esteja aqui. Talvez nem importa também isso, se a pessoa está aqui ou não, porque
Foi Deus que me trouxe aqui. Deus quer fazer a mudança em você, ou a partir de você. Mas se você, nesse momento, peça a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda para colocar em vida prática tudo aquilo que você ouviu. Convidar Deus sempre para a sua vida, para tomar decisões certas em coisas que você precisa fazer. Talvez voltar até atrás em decisões que você tomou porque não foram boas. Talvez você afastou Deus. Talvez você não deu espaço a Deus que deveria ter dado. Talvez você até magoou Deus. Eu não sei. Ou talvez lhe faltou bom senso. Lhe faltou, sabe, até temor mesmo a Deus. Ou talvez você seja aquela pessoa que tenha andado ausente na sua família. Seja em que nível Deus lhe lembrou agora. Ore a Deus nesse momento. Peça ao Senhor a oportunidade de consertar aquilo que está em falta. Deus, queremos nesse momento, Senhor, nos colocar mais uma vez na Tua presença. Eu sei, meu Pai, que sempre há o que melhorar. O Senhor nos ajude. Que o Senhor consolide essa mensagem em nosso coração. Que o Senhor seja sempre o centro de nossa vida, de nossas decisões, de nossas escolhas. Pai, nos ajuda a lembrarmos de tudo isso todos os dias e andarmos nos caminhos que o Senhor deseja em temor ao Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a permanecer como o Senhor deseja.